Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, ou se você for novo aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Oráculos da Fênix. Eu espero que com vocês tudo bem, comigo está tudo bem. Para quem estiver chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, mesmo que eu não esteja postando regularmente vídeos, né? Mas para quem sentir afinidade com as minhas tiragens, para quem sentir afinidade com esse conteúdo, com essa mensagem, eu peço que você se inscreva no canal, assine o sininho das notificações para não ficar por fora de nenhuma novidade que eu vier a trazer aqui para vocês. Curtam, comentem, compartilhem com quem acharem conveniente, benéfico e válido essas ideias, essas tiragens, seja por qual meio vocês chegam até aqui e tiverem interesse, né, em verificar sobre tiragens também, gostar de tiragens coletivas. Apesar de eu não estar gravando mais sobre esse tipo de conteúdo, não sei se eu irei retornar, tá? Eu senti muito importante, válido, tá? Eu trazer essa explanação aqui, falar um pouco mais sobre as questões de por qual motivo eu acredito que uma pessoa deva sair da religião, da Umbanda, tá? Isso pode servir a qualquer outra religião, mas aí eu vou falar sobre a Umbanda, que foi a minha última experiência em termos de religião, tá? Dogma, algo, alguma fé, alguma sincronicidade de ideias fechadas, tá? Eu resolvi gravar esse vídeo para falar com pessoas que visualizaram aquele vídeo. Eu tive muitas pessoas me procurando, sabe? Cada vez mais eu tenho visto pessoas, principalmente na Umbanda, como eu falei, é o assunto que eu domino mais, né? Resolvendo sair, mas ao mesmo tempo com muito receio, não sabem se é o momento, não sabem como fazer, não sabem como processar a ideia. E eu não vou falar sobre ideias gerais, sobre processo individualizado, tá? Eu vou falar aqui sobre motivos, maneiras de você descobrir se você deve realmente sair da Umbanda ou não, tá? Mas primeiro, como vocês já vão ver aí no título do vídeo, eu quero falar um pouco sobre a questão da expansão da consciência. Eu acho, e aqui eu quero deixar muito claro que tudo que eu vier a falar a partir de agora é a minha opinião, é a minha visão de mundo, é a minha visão do que eu acho que é mais centralizado, do que eu acho que é mais ponderado, do que eu acho que é a minha verdade, a minha realidade, tá? Até porque a expansão da consciência para mim tem muito a ver com essa questão da individualidade, do respeito à individualidade, da fé, da crença, da visão de pessoa para pessoa, tá? Então, o que eu entendo hoje, eu acho que muitas vezes eu posso falar muito mais do que eu entendo que não é expansão da consciência do que eu entendo como expansão da consciência, tá? Então, o que eu não entendo como expansão da consciência, o que não é expansão da consciência, é justamente estar vendo por aí, seja qualquer tipo de dogma, religião, fé, até mesmo dentro da espiritualidade independente tem se vendido uma visão de expansão da consciência que eu não entendo como a verdadeira. Tá, gente? Para mim, a expansão da consciência, aonde eu entendi que foi a minha expansão da consciência de fato, é quando eu entendi que eu tinha que viver de acordo com a minha realidade, de acordo com as minhas regras, de acordo com as minhas crenças, de acordo com as minhas diretrizes, de acordo com a minha visão de mundo, e não a visão que foi imposta por outros, tá? E eu vejo que essa imposição do que é a expansão da consciência, como eu já falei para vocês, cada um acredita que tem a sua realidade. Cada um acredita que tem o seu espírito da verdade, cada um acredita que tem o seu único caminho para a verdade, tá? Eu não tô aqui para falar sobre religiões em específico, pelo menos nesse primeiro momento, até porque eu entendo que toda religião hoje está agindo dessa forma, de maneira impositiva, de maneira ditatorial, até poderia dizer, em relação às suas ideias. Então, se você não estiver de acordo com aquela visão ali, você não tem a sua consciência expandida. E isso é em qualquer religião, como eu já falei. Cada um quer ter a sua única verdade, cada um quer vender a sua verdade, seu pacote de verdades, e assim estipular o que é a expansão da consciência, mesmo que essa palavra não seja utilizada. Cada religião, cada pessoa da sua determinada religião entende que a sua consciência está expandida, que houve uma expansão da consciência porque você está naquela fé, naquela diretriz, e volta a dizer, isso também fala sobre espiritualidade independente, tá, gente? Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, o que não é expansão da consciência é você impor um pacote de ideias direcionado à ideia de que aquilo ali
é a verdade. Aquela ali é a expansão. Se você estiver fora daquela visão ali, se você não tiver aquela visão determinada ali daquele pacote, automaticamente você não tem a sua consciência expandida. E dá uma ideia automaticamente de superioridade. Que você, né, em algumas religiões você vê isso, coitadinho, né? Ele ainda não expandiu a consciência dele, ele ainda não chegou ao ponto de enxergar a verdade. Mas um dia ele vai conseguir enxergar. Eu já participei inclusive de uma religião, eu só posso dizer aqui que não foi a Umbanda, tá? Que pregava essa ideia, tá? E para mim a expansão da consciência hoje não é, como eu já falei, né? Eu acho muito importante frisar isso. O que não é, o que vocês devem levar em consideração quando vocês quiserem ter ciência, ao meu ver, se vocês expandirem a consciência, primeiro, se você tem um pacote de ideias pré-determinadas e que você leva aquilo ali como regra, tá? Impostas por outras pessoas, por mestres, gurus, mentores, coaching, seja como for, tá? E a segunda é quando essa expansão, ela automaticamente faz com que você comece a querer regrar e pautar a vida de outras pessoas pelo que você acredita. Para mim, a expansão da consciência, como eu já falei, e eu vou falar novamente, é a liberdade de expressão, liberdade de escolha, liberdade de intenção, liberdade de utilização da sua vida para o que você bem quiser. Para mim, a expansão da consciência não é, por exemplo, você entender. Eu posso estar muito. Muitas pessoas não vão concordar com isso, tá? Mas não é nem, por exemplo, você entender que você não deve fazer mal ao próximo. Para mim, isso não é expansão da consciência. Porque pense comigo aqui, tá? A consciência, o que eu quero dizer aqui é que a expansão da consciência é tão própria, é tão processo único, é tão um processo verdadeiro, só seu, que se você acreditar, né, na lei reencarnatória, você acreditar que, por exemplo, você vai para um umbral baseado na sua consciência, no seu peso de consciência, nas coisas que você fez aqui enquanto encarnado, né, nas atitudes que você teve, na forma como você tratou pessoas, nos seus crimes, e aí se forma toda uma realidade que por si só é o seu umbral, né? Inclusive eu acredito que cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu umbral, cada um tem a sua expiação baseada na sua consciência dos seus erros aqui. Então como que você quer determinar que a expansão da consciência é baseada em uma verdade só? E que só a sua verdade é a realidade absoluta, né? Só o que você crê é a sua verdade absoluta e o que o outro crê não é a realidade. Se após o desencarne cada um cria a sua realidade, como que você acha que aqui em planeta Terra você tem uma expansão de consciência única? Uma realidade absoluta, uma crença, uma fé absoluta. Então, porque você não acredita em seres de outros planetas, você tem uma consciência, você ainda não expandiu sua consciência. De acordo com a sua realidade, de acordo com a sua verdade, isso é não ter expandido a consciência. Mas será que a outra pessoa precisa necessariamente ter essa verdade? E será que verdadeiramente você tem a sua consciência expandida querendo impor a sua verdade a outras pessoas? Então, a partir do momento que se vende uma ideia de expansão da consciência como um pacote, né? Conhecimento de seres celestiais, seres galácticos, ou então, seja como for, na consciência de que a única verdade, vamos supor que exista uma religião em que a única divindade ali existência é a Virgem Maria. Vamos supor. Você acha que realmente isso é expandir a consciência? Você impor isso a outras pessoas? Então, para mim, um dos sinais, agora falando assim, um dos sinais da expansão da consciência é quando você tem uma consciência própria do que você tem como verdade para você. E é o outro sinal é você não querer impor isso a outras pessoas. Então você tem todo o direito até de não querer lidar com outras pessoas que não têm o mesmo nível de consciência que você considera como sendo mais elevado, né? Mas você não tem direito de impor isso a outras pessoas. E pelo menos de acordo com a minha visão, isso não é consciência elevada, não houve uma consciência expandida quando você entende que existem seres de outros planetas e que pessoas que têm esse desconhecimento ou que não se interessam por esse tipo de assunto não são pessoas conscientes, são as pessoas estúpidas, são pessoas inferiores. Eu acho que se você tem um conhecimento de um pacote de expansão da consciência e não existe nenhum ser, nenhum guia, nenhuma força que te fale, ei, peraí, vai devagar, tá? A sua verdade não é a única, não é a absoluta. Então isso aí não é expansão da consciência e você tem que até questionar, né?
essa espiritualidade aí, né? Essas divindades, essa força que não te dá um puxão, um freio de mão. E aqui eu não tô querendo dizer, tá? É como eu acabei de falar para vocês. Essa para mim é a minha verdade sobre a expansão da consciência. A partir do momento que existe um pacote do que é expansão, não é expansão. Vocês estão entendendo? Vocês que vendem a ideia, né, se são espiritualistas independentes e que vendem a ideia de que vocês têm a consciência expandida porque conhecem vários seres, acreditam em vários seres, vocês não têm a consciência expandida. Porque vocês não têm esse mundinho de vocês aberto para possibilidades. Hoje eu tenho meu mundo aberto para possibilidades. Eu tenho minhas fés arraigadas, eu tenho minhas crenças arraigadas, eu tenho minhas verdades absolutas, tá? E eu acredito que isso também é muito importante, porque pessoas que se questionam demais, pessoas que são questionadoras demais, pessoas que buscam demais, pessoas que ficam naquela ansiedade de entender tudo o que acontece aqui, vão pirar, não vão ter sua consciência expandida, vão parar os seus processos toda hora, vão desistir toda hora, a todo momento, e vão, pior, se repassarem isso, vão fazer com que outras pessoas também desistam dos seus processos. Então, para aquelas pessoas que são muito estudiosas, que querem conhecer sobre tudo, que acreditam que isso significa necessariamente que a sua consciência está mais expandida, e aqueles que não têm cultura, que não têm conhecimento, têm uma consciência menos expandida, você já está provando, ao meu ver, que você não tem consciência expandida nenhuma. Porque a partir do momento que você precisa ficar nesse desespero da busca, você não consegue interiorizar, você não consegue ouvir a sua verdade, ouvir seus pensamentos, não consegue agir com maturidade, não consegue agir de maneira ponderada. E eu vejo muitas vezes isso, né? Pessoas nada ponderadas, que se sentem superiores porque são veganas, se sentem superiores porque fazem contato com seres de outras dimensões, mas não conseguem se comunicar nem consigo mesmas. Que expansão da consciência é essa que não tem a ver também consigo mesmo? Você não entende seus processos, não está em paz consigo mesmo. E estar em paz consigo mesmo significa também você não querer provar o seu ponto e querer determinar a realidade e regra para a vida de outras pessoas. Uma pessoa que é toda zen, mas que impõe aquele pacote ali como sendo uma realidade, uma verdade absoluta, não só não tem sua consciência expandida, como não tem paz. E se você não tem paz, se você não está bem consigo mesmo, né, como que você vai vender a ideia de que outras pessoas podem estar bem consigo mesmas? Se você impõe aquele pacote a todo momento, né? Veganos, por exemplo, que impõem a todo momento que outras pessoas não consumam carne, sendo que muitas vezes estão aí passando mal, estão tendo problemas sérios de saúde, porque não repõem os nutrientes, as vitaminas, as proteínas necessárias, mas estão querendo impor sua verdade para o outro. São pessoas péssimas até consigo mesmas, não entendem sobre seus próprios processos, perdão. E muitas vezes pessoas que consomem carne estão muito mais bem direcionadas consigo mesmo, tá? E tomar cuidado com isso, porque não é certo também você dizer que a pessoa que come carne ela pode ter uma consciência mais expandida. Não, não tem a ver com isso. Não existe isso de consciência mais ou menos expandida. Hoje eu tenho uma verdade para mim muito forte em relação a isso. Não existe uma pessoa que pode ter uma consciência mais expandida porque come carne, né? Como se fosse uma espécie de competição. É a isso que eu quero chegar. A partir do momento que você está na competitividade de provar o seu ponto para outras pessoas, e aquela ali é um pacote de regras que é a única realidade, é o único caminho que te leva à expansão da consciência, isso não é expandir a consciência. Para mim não é expandir a consciência, tá, gente? Eu não sei se eu já pedi para vocês, né, perdão pelo barulho, aqui no condomínio estão aparando grama, né? No momento que eu decidi gravar esse vídeo, esse ruído começou e eu entendi que eu precisava gravar porque eu recentemente em determinados assuntos eu estou protelando demais. Então eu precisava vir trazer isso aqui para vocês. Eu sentia que eu precisava trazer isso aqui para vocês. Não precisa ser uma verdade absoluta, mas então, perdão, tá, pelo barulho, eu precisava gravar, senão eu não gravaria mais. Perdão também se o som não estiver muito bom, eu estou sem aparelhagem. Estou até inclusive sem suporte, né? Meu companheiro acabou utilizando o suporte, sem querer o celular caiu com o suporte no chão, fiquei sem celular, sem suporte, então eu estou gravando com algo muito adaptado aqui, tá? Aqui meus altares, enfim. Relevem, tá? Qualquer
Tá tudo muito simples aqui, relevem qualquer tipo de ruído, relevem a gatinha ali tá cavando, enfim. É isso, releve qualquer tipo de ruído porque eu preciso passar essa mensagem, se concentre na mensagem. Inclusive isso, né, é expandir a consciência também, se concentrar na mensagem, mas aprender aquilo que é para você. Não é para vocês ouvirem tudo que eu estou trazendo aqui e me verem. Eu não suporto quando me chamam, nem de brincadeira, que me chamam de guru, de mestre, de rei da cartomancia, nada disso. Inclusive eu não me vejo nem habilitado. Muitas pessoas querem que eu comece a ensinar sobre mesa radiônica, sobre cartas. Não me vejo habilitado e eu posso falar muito sinceramente, eu acho que ninguém está habilitado a ser mestre de ninguém. Isso também está de acordo com o que eu entendo sendo a expansão da consciência. Você entende que você é o mestre de si mesmo. Sem arrogância, sem egos elevados, sem você querer ser mestre de si e automaticamente ser mestre do outro. Não. Quem não está em paz sendo seu próprio mestre, né? Querendo, né, impor essa questão, por exemplo, pessoas de religiões que tem cargo, né? E coloca para si que tem cargo, a religião prega que existe um cargo, né, para si, e aí automaticamente a pessoa toma aquilo ali como uma missão, uma verdade e começa a agir de uma maneira ditatorial. Eu vejo poucas pessoas, inclusive, que são líderes verdadeiramente nesses meios, tá? Que se dizem mestras, se dizem babalorixás, se dizem reis dos dogmas, né? E que são verdadeiramente líderes. São pessoas que impõem, são ditadores, na verdade, religiosos, tá? Então, enfim, não sou nenhum tipo de mestre, não é para vocês seguirem exatamente o que eu estou dizendo aqui. Peguem aquilo que for verdade para vocês, o que não for, soltem para o universo que outra pessoa vai acolher, se for necessário. Se eu trouxe esse vídeo aqui, foi porque eu acho que vai ser importante para muitas pessoas e porque também tiveram muitas pessoas que me procuraram a partir do vídeo que eu falei sobre a questão do momento de sair da Umbanda, ou que eu falei sobre por que eu saí da Umbanda, por que eu desci da Umbanda, algo assim. Faz algum tempo que eu gravei esse vídeo e agora que esse vídeo está tendo um retorno no sentido de pessoas assistindo. E aí agora eu vou falar sobre essa outra questão, sobre o momento de sair da Umbanda. Primeiro de tudo, eu vejo que de uma maneira até mesmo, ao mesmo tempo que a coletiva é individualizada, de pessoas descobrindo dentro de si mesma uma necessidade de querer algo mais, tá? Eu vou falar aqui em relação a Umbanda, mas pode servir para qualquer outra religião. Eu tenho percebido que principalmente em relação a Umbanda as pessoas estão se tornando afastadas, tá? As pessoas estão cada vez mais decidindo seguir a sua espiritualidade independente, descobrindo essa possibilidade, mas não sabem como, tá? Então eu vou dar alguns pontos aqui para vocês que eu vi na minha própria realidade, na minha experiência, na minha vivência, eu vou compartilhar com vocês. Para vocês não caírem também em enganos de, por exemplo, estarem saindo guiadas por inimigos ocultos, eu falo aqui de obsessores, tá? E que podem ser encarnados ou desencarnados. Existem pessoas também que nos magiam mentalmente para que nós nos desviemos dos nossos planos, tá? E existem pessoas dos nossos objetivos e existem pessoas também desencarnadas, obviamente, que fazem com que você queira desviar de um objetivo, principalmente se aquilo ali tiver um futuro muito promissor. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro de tudo, a primeira coisa que você tem que entender é: se você se afastando da religião, você também está se afastando da espiritualidade. São duas coisas totalmente diferentes. A espiritualidade encontra na religião uma forma de fazer com que você se religue à sua ancestralidade, você se religue com seus guias, se religue com a sua própria espiritualidade, tá? Então, a partir do momento que você perde essa sintonia com a religião, mas você também pensa e tem até atitudes de abandono da sua espiritualidade, você tem que começar a se questionar. Porque onde sai a luz, aonde existe luz, existem trevas. Para mim isso é uma realidade absoluta. Não existe isso de você ser uma pessoa só iluminada. Quanto mais luzes, mais trevas. Quanto mais iluminado você tenta buscar ser, mais sombras chegarão ou tentarão chegar até você. Por isso você tem que estar muito bem protegido, mas ao mesmo tempo consciente de que você não é só um ser de luz. Não existe aqui em planeta Terra ninguém encarnado que seja só um ser de luz. Nem os Budas, né? Nem
nem os mestres, né, dos mantras, são pessoas que se isolam em montanhas. É muito fácil, né, pessoal, a gente se sentir iluminado, se sentir com a consciência expandida quando a gente está longe da realidade cotidiana da sociedade. Eu já falei isso, acredito, em outros vídeos. Para mim isso não é uma pessoa de consciência expandida também. Para mim isso não é uma pessoa que evoluiu, que chegou a outro patamar. Porque um dos maiores desafios, se não o maior desafio que temos aqui enquanto encarnados em planeta Terra é a convivência. Então quando você não se vê obrigado, quando você se dispõe à possibilidade de não conviver, automaticamente é muito fácil você ser uma pessoa iluminada, evoluída, uma pessoa zen, uma pessoa centrada. Quando você não tem que lidar com os desafios do cotidiano da convivência, tá? Dito isso, você tem que se questionar se, primeiro, como eu já falei, se você está se distanciando da espiritualidade. Olha aqui, eu não me distanciei da minha espiritualidade, ao contrário, houve uma expansão. Enquanto eu me prendia àquela egrégora, né? Muitas vezes com seres, com entidades, com guias com os quais eu não me afinizava, porque havia aquela regra, né? E praticamente você era um herege se você não cultivasse aquela energia ali. Ao mesmo tempo que eu me afastei disso, porque isso era algo que me prendia, eu vou falar um pouco mais disso mais à frente, eu não me afastei da possibilidade de expansão em relação ao cultivar a minha fé, tá? Ao cultivar os meus guias, mentores, espiritualidade, deuses, como é o caso, né? Em maioria, né, o que eu cultuo hoje são os deuses. Você tem que prestar atenção se você não teve esse afastamento dessas possibilidades de se expandir. Se a sua fé ela não se expande, se a sua consciência em relação à sua própria divindade não se expande, a divindade que está fora, que está dentro também, automaticamente você tem que começar a se questionar. Porque aí começa a haver pensamentos depreciativos, começam a haver ancoragens negativas, começam a haver sensações de depreciação, sensações de que você não é pertencente a esse mundo, de que você está aqui. Tudo isso não é bom, tá? Tudo isso, inclusive tem pessoas que vêm da ideia de que a expansão da consciência é quando você não se sente pertencente aqui a esse mundo. Se nós estamos aqui encarnados em planeta Terra, de acordo com a minha realidade, é porque nós precisamos vivenciar essa realidade aqui. Então, a partir do momento que você se acha mais com a consciência mais expandida porque você não quer estar aqui, tem alguma coisa de errada. Porque se você foi encarnado aqui para poder você viver as consciências, experiências, vivências aqui da matéria, do planeta Terra, se você não se sente bem e pertencente, aí não tem expansão da consciência. Inclusive você tem que se questionar porque você está com falta de ancoragem aqui. E aí a sua prosperidade não anda, sua prosperidade de maneira geral. Eu quero dizer prosperidade na saúde, prosperidade financeira, prosperidade espiritual, prosperidade consciencial, de maneira geral. Se não está havendo uma expansão, uma progressão, e automaticamente tem alguma coisa de errada. Se você tem pensamentos depreciativos, pensamentos de que você não quer estar aqui, começa a se revoltar contra si mesmo, contra a espiritualidade, tem alguma coisa de incorreta. Então preste atenção se quando você se revolta, né, com religião, se você se revolta contra a espiritualidade também. Esse é um ponto a abordar, tá? Segundo ponto, perceber se a sua questão não são só com as pessoas e confundir as pessoas, sacerdote, filhos de santo, né? Confundir isso com a espiritualidade. A sua revolta com isso, né? Eu hoje acredito que você não deve se ver obrigado a estar em um ambiente, tá? Em que existe fofoca, existe intriga, tá? Eu vejo que você não é obrigado, existe também, posso dizer sim, dentro da Umbanda, e gera muito conflito em relação a você querer cultuar outras forças, porque dizem sempre que são choques energéticos, que você não sabe com o que você está mexendo, que você vai ter problema. Tem aquela imposição do medo que tem em qualquer outra religião aí tradicionalista. Se você mexer com qualquer coisa que seja fora daquelas normas ali, né? Se você... Hoje em dia, até se você der um mel, por exemplo, errado para uma pombagira, é sinônimo de que você merece ser punido. Se você der uma oferta que você sentiu do seu coração de dar, por exemplo, mel para Oxóssi. Eu acredito que todas as pessoas saibam, né, que pela tradição, Oxóssi tem que zila com mel. E aí os filhos de Oxóssi também não podem comer mel por causa disso. Essas regrinhas, esses dogmas que até podem fazer sentido para algumas pessoas, mas tem pessoas que não têm nenhum problema, que gostam muito, mas deixam de comer porque se sacrificam.
E entendem que porque são filhos daquela divindade ali, de Oxóssi, né, daquele guia, automaticamente você não pode. E aí acaba até interiorizando aquilo ali na mente e começa a passar mal verdadeiramente, se sentem mal por causa do que disseram, não pelo que verdadeiramente acontece consigo. Não estou dizendo que não acontece com alguns filhos, mas eu estou querendo falar sobre essa questão da regra, sabe? E agora até fugir um pouco do assunto, porque se tem muita coisa para falar sobre essa decisão, que é muito importante você sair ou não, tá? Então, você tem que ter muito cuidado com essa coisa da imposição, tá? Sair por causa de filhos de santo que tentam impor coisas, porque isso acontece. Pais de santo também querem impor coisas a vocês, tá? E não confundir isso com falta de fé, falta de culto, tá? Por que eu estou falando isso? Eu acredito que a religião, a Umbanda, seja qual for a religião, tem um momento certo, tem um período certo para ela te religar com o seu sagrado. Após isso, eu acredito que todas as pessoas deveriam seguir independentemente e não ficar subordinadas a outras forças, a outras pessoas, a outros sacerdotes. Você é o sacerdote, é o mestre da sua própria vida. Então eu acredito que a partir do momento que você fica anos ali naquela mesma fé, naquela mesma convicção e nada evolui, né, consciencialmente, mentalmente, no sentido de você não... não é que você não se questione, mas você fica preso àquilo ali porque você entende que aquela ali é a única realidade possível, então automaticamente tem alguma coisa de errado também. Ao mesmo tempo, tem algo de errado de você sair porque talvez às vezes não é ainda o momento. Eu acredito muito que para você é melhor você ter uma fé definida ali, que seja arraigada, claro, sem você prejudicar os outros, sem querer impor aos outros. Mas você está se limitando por medo, mas pelo menos você ter algum tipo de base, do que pessoas, por exemplo, que estão fazendo, né, na espiritualidade independente. São pessoas que se entendem como consciencialmente evoluídos, tirando pessoas da Umbanda, por exemplo, só que sem dar algum outro tipo de base para a pessoa. É por isso também que eu digo para vocês que a expansão da consciência, esses temas estão relacionados, tá? A saída da Umbanda, a expansão da consciência estão relacionados. Porque se você não tem uma base própria, por mais que uma outra pessoa te venda o pacote de 10, a não ser que você seja uma pessoa muito influenciável, você vai ficar sem fé nenhuma. Porque você não acredita naqueles seres que aquela pessoa ali que entende que a sua consciência está mais expandida, você não entende que aqueles seres ali são reais, mas você também não se vê mais. Aquela pessoa tirou sua base, sua fé daqueles seres ali que você tinha convicção, que você acreditava. Então, para mim, antes de uma fé arraigada, uma fé que seja limitada, por assim dizer, que te deixe com medo de expandir, mas pelo menos você ter algum tipo de convicção, algum tipo de ancoragem, do que você ficar sem fé nenhuma. Tá? Outro ponto é você entender, quando você chegou a um momento que você entende que o que está dentro está fora. Você entender que você louvar, né, a Isis, louvar a Hecate, louvar a Afrodite, eu estou falando isso porque são as deusas que eu tenho aqui, né? Maria Padilha também. Você entender que o que está dentro está fora. Maria Padilha nem tanto, mas essas forças que não foram encarnadas, eu entendo que são forças que estão dentro de você. Ao louvar Isis, você louva a sua parte maternal, a sua parte magística, a sua parte protetora, a sua parte familiar, a parte de amor ao próximo. Ao louvar Afrodite, você louva a sua parte, que tem a ver com a sensualidade, com ser íntegra consigo mesmo, sentir-se pertencente a si mesmo, dependência, liberdade, amor ao próximo, sim, mas a Afrodite para mim tem muito a ver mais com a minha parte, que tem a ver com o amor a mim mesmo, ao meu pertencimento, ao fazer o que eu quero. Claro que não de maneira egoísta, mas você agir em prol de si mesmo não é egoísta, e a Afrodite me mostrou isso. Perdão pelo barulho, eu acho que está mais alto ainda, tá, gente? Porque agora eu acho que o funcionário está desbastando a grama aqui. Então eu acredito que a partir do momento que você tem essa consciência, talvez seja o momento de você começar a se questionar, tá? A partir do momento que você entenda que você tem dentro de si também esse poder, e que talvez na religião que você esteja, na Umbanda, isso não é
é possível que você sinta que o poder está só fora e não dentro de você, e você começa a questionar isso, talvez seja assim o momento de você começar a buscar uma saída dessa situação, uma saída desse dogma, uma saída dessa religião. Quando você começa a entender, não que o poder esteja só dentro de si, mas entender, como eu já falei, que o que está dentro está fora. Que Afrodite não é Afrodite, é Afrodite. Que Ísis não é Ísis, puramente falando. Ísis é Ísis. E isso serve também para os caboclos, né? Eles fazem parte de você, fazem parte da sua energia. Entender que o tudo é o todo, não costumam falar sobre isso, né? Que o tudo é o todo, que está dentro ou está fora. Que tudo faz parte do todo, que todos somos irmãos e tudo isso. Não estou vendendo aqui uma ideia que você tenha que, saindo um pouco do assunto, que você tenha, né? E aí é o próximo ponto que eu quero tocar, né? E aí tem muito a ver com isso que eu vou falar agora. Não quer dizer também que você tem que ter uma ideia de irmandade forçada. Você tem que ter convivência com pessoas, porque em todo ambiente vai ter fofoca, todo ambiente vai ter intriga, todo ambiente vai ter difamação. Não. Eu entendo que também como expansão da consciência, o momento que você se entende a não se ver mais obrigado a estar imerso nessa situação obrigatoriamente. Você precisa estar nesses ambientes porque você precisa seguir, você precisa evoluir, aquilo ali está te fazendo mal. Às vezes todos os seus guias estão gritando ali para que você saia, porque esse é outro ponto, né? As pessoas entendem que os guias estão presos só ali dentro de 4 paredes, mas como eu já falei, eu acredito que no início, né? Ou foi no outro vídeo. Os guias encontraram, as entidades encontraram ali uma forma de trabalhar com você, naquela religião ali, mas é um religar, para que você conheça aquelas energias. Mas aquele ali não é o único meio, não é o único caminho. Você pode continuar cultuando essas forças desde que você tenha responsabilidade, intuição e consciência para isso. Então, a partir do momento que você fica num ambiente porque você se vê obrigado, porque só assim você vai evoluir, estando se forçando naquela situação, gente, para mim não faz sentido você estar em um ambiente que deveria ser sagrado, deveria trazer amor, paz para você, e você ficar em um ambiente que só te faz mal, só te fere, que tem esse combo que eu já falei, de tudo que eu mencionei anteriormente, você se sente preso, você não pode ter ideias de cultuar ou entender outras energias, você tem que ficar preso aos dogmas e sistemas que o dirigente te prega, te determina, você tem que ficar preso a regras, como eu já falei em outro vídeo. Ah, a pombagira tem que fazer um trabalho para a pombagira para ela não vir mais. Tem que fazer um trabalho para a pombagira sair de frente aí dos seus caminhos. Sendo que está tudo dando certo na sua vida, mas tem que sair porque aquele ali é os dogmas. Outra coisa que você tem que questionar. Tudo na sua vida está andando para trás. Tudo, eu quero dizer, em todos os sentidos está andando para trás. E aí você tem que fazer primeiro uma análise consciencial. Eu estou fazendo alguma coisa que seja em prol de que a minha realidade esteja negativa daquela forma? Tem alguns padrões que eu preciso modificar? Porque às vezes você está dentro de uma religião, está lá incorporando, mas ninguém fala sobre reforma íntima, ninguém fala sobre os seus processos de independência, ninguém fala sobre o processo